Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje nós vamos fazer exercícios de substantivo. Serão 4 questões para você testar o seu conhecimento acerca de substantivos e você poderá fazer um total de 5 pontos. Daqui a pouco eu vou mostrar para você a pontuação dessas questões. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho vermelho aqui, basta você clicar ali e se inscrever no canal para você receber os nossos novos vídeos, as nossas aulas. E já aproveita que você está por ali, já deixa o seu like, porque o vídeo de hoje está bastante especial. Vamos lá? Vamos começar a fazer esses exercícios aqui de substantivo. Eu vou fazer o seguinte, como vocês sempre me pedem, eu vou deixar aqui a questão um pouquinho na tela, basta você dar pausa para você resolver a questão e daqui a pouco eu passo para a próxima. Antes disso, eu vou dizer para você a pontuação. Ó, a primeira questão vai valer 1 ponto. A segunda questão, que é um pouquinho mais trabalhosa, vai valer 2 pontos. A terceira questão também vai valer 1 pontinho. E a quarta e última questão também vai valer, vou colocar aqui ao lado, 1 pontinho. Então, como eu falei lá no início, você pode ter aqui um total de 5 pontos. Daqui a pouco eu vou colocar também o gabarito ao longo dessa aula. Então, voltando aqui, eu vou deixar a primeira questão, daqui a pouco eu mostro a segunda e assim sucessivamente, tudo bem? Então, dê uma pausa e tente resolver a primeira questão. Muito bem, agora vamos para a segunda questão, é esta aqui da banca VUNESP. Dê uma pausa e tente resolver essa questão. Qual letra você marcaria aqui na número 2? Ótimo, agora vamos para a número 3. Ó, a número 3 é esta aqui. Dê uma pausa e tente resolver. Agora vamos para a quarta questão, um pouquinho mais longa, mas você vai conseguir resolver, eu tenho certeza. Então, dê uma pausa e escolha a melhor opção. Muito bem, agora nós vamos comentar e você sabe muito bem que ao longo do comentário eu vou te dar algumas dicas, te mostrar algumas estratégias para você conseguir resolver as questões mais rápido, tudo bem? Se você tiver um caderninho aí, eu sugiro que você anote porque tem algumas dicas especiais para esta aula aqui. Então, a questão número 1 diz exatamente o seguinte, ó, assinale a alternativa que contém o que? O plural, correto. Vamos trabalhar aqui com o plural dos substantivos simples e tem algumas dicas que eu quero te dar. Por exemplo, em relação à letra A. Veja, a cruz, as cruzes. Não, é claro que não pode ser assim, mas Eliane, por quê? Bom, você vai precisar olhar para o final desta palavra aqui, ó. Cruz terminou com Z. Se você tiver um substantivo terminado com Z, o que você vai fazer? Eu vou colocar aqui ao lado para você. Então, você pode anotar. Ó, terminou aqui com Z, você simplesmente vai acrescentar o ES. É exatamente isso. ES vai ser o elemento aqui que nós vamos adicionar. Então, o plural de cruz é cruzes. Exatamente isso. Vou te dar mais um exemplo aí para você anotar. Giz terminou em Z? Terminou. Então, o que eu faço? Eu simplesmente adiciono aqui o ES e formo, obviamente, o plural gizes. Vou colocar aqui gizes. Então, não esqueça, não dá para ser cruzes com I aqui. Então, a gente elimina, obviamente, a letra A. E a letra B? A letra B tem uma dica que eu quero te dar. Ó, a palavra aqui é barril, terminou em IL. Quando a palavra terminar em IL, mas tem um detalhe, ela precisa ser oxítona. Eliane, o que é uma palavra oxítona? Aqui no canal já tem uma aula completíssima sobre acentuação gráfica. Lá eu falo sobre as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Essa informação vai ser bem interessante para você, então você pode assistir também a esta aula. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula. Só de forma assim bem resumida, as palavras oxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica ali na última. A sílaba tônica é sempre a última. Então o que eu quero dizer com isso? Que se a palavra terminou em IL e ela for uma palavra oxítona, porque se ela for paroxítona é uma outra regra e eu não vou falar dessa regra aqui nesta aula. Eu quero ser bem específica aqui para esse ponto. Então, se ela for oxítona, terminou em IL, o que você vai fazer? Ó, algo bem simples.
Vou escrever aqui, ó, barril. A gente viu que é oxítona. Você simplesmente vai cortar esse L aqui e você vai adicionar um S. Então, o plural de barril é barris, ok? Então, corta o L e adiciona apenas o S. Da mesma maneira que funil, ó. Funil acontece do mesmo jeito. É uma palavra oxítona, terminou em IL. Então, o que que a gente faz? Nós cortamos este L aqui e adicionamos o S. Portanto, o plural de funil é funis. Perfeito. Eliminamos a letra B de bola. E a letra C? A letra C também tem um detalhe. Na palavra tênis, e daqui a pouco eu vou te dar um outro exemplo, essa palavra, o plural dela não se forma aqui no final, ou seja, a gente não adiciona uma terminação lá no final, uma desinência no final. O plural dela não se forma desta maneira. Pelo contrário, o plural dela é formado aqui, ó, pelo artigo. Então, o plural de o tênis é, vou colocar aqui para você, os, só o artigo que se flexiona, os tênis. Só isso. Vou te dar mais um exemplo. A palavra lápis. Ó, o lápis, eu tenho aqui o plural, os lápis. Então, o plural é formado apenas pelo artigo, tudo bem? Então, a gente consegue eliminar a letra C também. E a letra D? O jornal, os jornais. Perfeito, porque aqui a palavra terminou em AL. Quando ela terminar em AL, a gente vai cortar este L aqui e nós vamos adicionar IS. Então, o jornal, os jornais. Achamos a nossa resposta? É claro que sim. Número 1, letra D de dado. Eu vou colocar aqui em cima o nosso gabarito. Então, vou escrever aqui, ó, gabarito. Número 1. Nós marcamos aqui a letra D de dado, não foi isso? Exatamente isso. Já vou colocar aqui o número 2, número 3 e número 4. Daqui a pouco eu volto para completar aqui esse nosso gabarito. Agora vamos ver por que não pode ser a letra E. Veja, o armazém, os armazéns. Cuidado, porque na parte sonora o plural está perfeito. Porém, na escrita, na grafia aqui da palavra, ó, tem um problema. Este M aqui não pode ser M, tem que ser N. Então, nós formamos o plural assim, ó, armazéns, com N aqui, tudo bem? Então, número 1, letra D de dado. Vamos para a número 2? A número 2 é uma questão que vale agora 2 pontos. É uma questão que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Nós vamos trabalhar aqui o plural dos substantivos compostos. As bancas, de forma geral, adoram trabalhar esse assunto nas provas. Vamos ver o que a banca VUNESP cobrou aqui neste comando. Ó, assinar a alternativa em que a flexão do substantivo composto no plural é feita, agora preste atenção, ó, da mesma, opa, deixe-me voltar aqui, ó, da mesma forma que ocorre na palavra flor de maio. Perceba que a banca não quer saber se o plural está correto ou não, como foi trabalhado aqui na questão número 1. Agora o comando está pedindo uma outra coisa. Agora o que a banca quer é o seguinte, olha, eu quero que você primeiro analise esta palavra aqui, o plural desse substantivo composto, e eu quero que você encontre uma palavra que forme o plural da mesma maneira que flor de maio. É isso que a banca quer. Eu vou explicar para você, nós vamos ter a oportunidade aqui de fazer uma revisão acerca dos substantivos compostos. Eu vou explicar para você algumas regras em relação a esses substantivos. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar esta palavra, flor de maio. O que você precisa saber? Tem uma regrinha aqui, na verdade um macetinho aqui que você pode utilizar. Ó, flor é um substantivo, de é uma preposição e maio é um substantivo. Então, a regra é essa aqui, ó. Substantivo, preposição e depois um substantivo, o que você vai precisar lembrar? Este é o elemento aqui de destaque. Sempre que isso acontecer, pessoal, apenas o primeiro elemento será levado ao plural. Então, aqui eu preciso escrever flores de maio, ok? Então, se tiver preposição, somente o primeiro elemento será levado ao plural. Agora, o que nós vamos
vamos fazer exatamente isso, encontrar essa mesma estrutura aqui, ou seja, somente o primeiro elemento sendo levado ao plural. Vamos lá para a letra A, ó, beija-flor. O que nós temos aqui é o seguinte, beija é um verbo. Ah, Eliane, eu preciso saber um pouquinho de morfologia para conseguir identificar de forma mais assertiva o plural dos substantivos compostos? Sim, você precisa também saber um pouco de morfologia. Se você tiver dúvida em relação a essa parte de morfologia, sintaxe, semântica e fonologia, dê uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem um link do meu curso de português completo e esse curso vai te ajudar nessa parte, na verdade em todas as partes da língua portuguesa, tudo bem? Então não esqueça, nessa parte de substantivo composto, eu sugiro que você identifique e classifique os elementos de forma isolada, porque isso vai te ajudar em relação às regras do substantivo composto. Então no primeiro eu tenho aqui um verbo e flor é um substantivo. Toda vez que isso acontecer, ou seja, aparecer um verbo primeiro e depois um substantivo, sabe o que você vai fazer? Você vai simplesmente levar o substantivo ao plural, ou seja, somente o último elemento será levado ao plural. Você não vai mexer no verbo. Então o plural de beija-flor é beija-flores, ok? Anote aí porque isso cai com bastante frequência nas provas. Essa é a nossa resposta? É claro que não, porque o elemento que se flexionou foi o segundo. Nós estamos buscando aqui, ó, somente o primeiro elemento se flexionando aqui em flores de maio. Veja a letra B, ó, estrela do mar. Ficou bem fácil, né? Por quê? A gente tem a mesma estrutura, ó. Estrela é um substantivo, do é a preposição combinada com o artigo o, que está determinando o substantivo, mar. Então eu tenho substantivo mais preposição mais substantivo. É a mesma regra aqui. O que nós aprendemos? Exatamente isso. Se eu tenho substantivo, preposição e depois um outro substantivo, somente o primeiro elemento será levado ao plural. Então, o plural do substantivo composto estrela do mar é estrelas do mar. Achamos a nossa resposta? É claro que sim. Número 2, letra B de bola. Vamos lá colocar no nosso gabarito para ficar tudo bonitinho? Vamos colocar aqui, ó, letra B de bola. Vamos agora analisar a letra C, que eu quero te dar uma dica em relação a essas outras alternativas. Veja a letra C, ó, segunda-feira. O que nós temos aqui, na verdade, é um numeral e depois um substantivo. Toda vez que houver um numeral e depois um substantivo, os dois elementos serão levados ao plural. Então, o plural de segunda-feira é segundas-feiras. Os outros dias da semana vão funcionar da mesma maneira. Por quê? Nós temos no primeiro elemento um numeral e depois um substantivo. Então, por exemplo, eu estudo língua portuguesa às quintas-feiras. Eu vou ao cinema às sextas-feiras e por aí vai, tudo bem? Sempre os dois elementos serão levados ao plural. Não esqueça isso. Então, a gente elimina a letra C. E a letra D? Cirurgião dentista. O que você tem que lembrar? Que nós temos dois substantivos aqui. E os substantivos se flexionam normalmente. Então, o plural de cirurgião dentista, vou colocar aqui no cantinho, letra D. Nossa, calma aí, que você merece uma letra melhor. Calma aí, vamos lá. Cirurgiões, perfeito. Então, fiz o plural de cirurgião, cirurgiões. E depois eu tenho o plural de dentista, que vai ser fácil, ó, dentistas. Perfeito. Então, o plural de cirurgião dentista é cirurgiões dentistas. Ah, mas Eliane, se fosse no feminino? Não tem problema algum, ó. Cirurgiã dentista, se fosse aqui. Então, o que você vai fazer? Cirurgiães dentistas. Pronto, simples e fácil, tudo bem? Então, letra D também não pode ser porque os dois elementos devem se flexionar. E como nós já vimos, nós só precisamos da flexão no primeiro elemento. Agora, olha a letra E. Bem me quer. Olha, esse tipo de estrutura você precisa memorizar. O plural de bem me quer, somente o último elemento será flexionado. Vai ser assim, eu vou até colocar com uma outra cor. Bem me quer
quereis, tudo bem? Então, memorize aí, o plural de bem me quer é bem me quereis. Então, eliminamos a letra E, porque o último elemento será levado ao plural. Então, nós comprovamos aqui uma questão que deu um pouquinho mais de trabalho, por isso ela vale 2 pontos, obviamente. Então, número 2, letra B de bola. Agora me fala o seguinte, você está gostando desse vídeo? Se você estiver gostando desse tipo de vídeo aqui de exercícios, deixa o seu like. Seu like é muito importante para eu saber que você está, assim, curtindo esse tipo de conteúdo e aí eu faço mais vídeos de exercícios para vocês, tudo bem? E se você ainda não se inscreveu neste canal, agora você tem aqui uma missão, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações. E vamos direto para número 3, que diz exatamente o seguinte, ó. Considerando o contexto, isso aqui, pessoal, é muito, mas muito importante. Essa frase aqui, essa parte aqui dessa frase, não é inocente, não está de forma aleatória aqui, não. Você vai entender daqui a pouco quando eu explicar essa questão. Ó, considerando o contexto, assinale a alternativa que contém a classificação correta da palavra destacada. Então, agora a banca quer que você analise esta palavra aqui, ó. Esta palavra aqui, que é a palavra destacada. Só que você precisa analisar essa palavra aqui, ó, considerando o contexto. E pelas alternativas, a gente já sabe que a banca está falando de morfologia. É a segunda parte, digamos assim, da gramática. Lá no curso Rota de Estudo, eu falo exatamente sobre isso, ó. Nós vamos começar, por exemplo, quando você for estudar comigo lá, nós vamos começar pelo primeiro degrauzinho da gramática, que é a fonologia. Depois que a gente estudar toda a parte de fonologia, aí sim nós vamos para o segundo degrau, que é esse aqui, ó, a morfologia. E só depois que a gente estudar toda a parte de morfologia, aí é que nós vamos para a tão temida sintaxe. Ah, mas Eliane, eu quero começar a estudar por sintaxe. Bom, se você não tiver essa base aqui, fica mais difícil de você compreender a parte de sintaxe. Às vezes é por isso que você fica estudando e você não consegue acertar as questões, não consegue fazer exercícios. Por quê? Vai ficar faltando aqui para você, ó, a base. Essa parte aqui é fundamental para você entender muito bem a parte de sintaxe. E aqui o último degrau que eu ensino para você lá é a parte de semântica, é o significado. Na verdade, eu coloquei aqui como quarto degrau, só que a gente vai trabalhar a semântica sempre, ó, atrelada a tudo aqui, a sintaxe, a morfologia, a fonologia não, mas a esses dois, sim, a gente vai trabalhar ali em conjunto, tudo bem? Então é essa estrutura aqui que você deve estudar se você for fazer uma prova, por exemplo, de concurso, se for fazer uma prova de vestibular, se você estiver estudando aí na sua escola, é importante que você estude essa parte aqui nesta ordem, porque vai ficar mais fácil de você compreender a língua portuguesa. Às vezes você não compreende porque muitas vezes você acaba pulando as etapas. Eu sei como é que é. A gente quer apressar aqui os passos, mas é fundamental que você estude de forma organizada e sequencial. Tudo bem? Tudo isso você aprende comigo lá na Rota de Estudo. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Agora, em relação a essa questão, eu quero te falar o seguinte. Nós estamos buscando a alternativa correta, perfeito, no que se refere à classificação morfológica desta palavra. E lembra que eu falei lá no início, ó, você precisa considerar o contexto. O contexto aqui é soberano, mas Eliane, por que você está falando esse negócio de contexto? Porque simplesmente, se eu pegar a palavra mal e colocar em um outro contexto, ela terá uma outra classificação. Ah, mas é isso mesmo que acontece? É, as bancas fazem isso direto nas questões e às vezes você não consegue perceber por quê. Às vezes você estuda morfologia e você olha para a palavra aqui, ó, sem um contexto. Você olha para aquela palavra e você fala assim, ah, essa palavra aqui é tal, mas dependendo do contexto, ela pode mudar. Por exemplo, eu não posso dizer para você que o é sempre um artigo. É claro que eu não posso. Por quê? Ele pode mudar dependendo do contexto. Eu não posso dizer para você que a é sempre um artigo. Por quê? A classificação deste elemento pode mudar dependendo do contexto. É exatamente isso. As bancas fazem isso e elas tentam te confundir a todo momento com essa questão do contexto. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, ele canta mal.
ele canta mal. Você concorda comigo que mal está atrelado, ou seja, está se referindo ao verbo cantar. Ele canta mal. Perfeito. Se ele está se referindo a um verbo, ele, neste contexto aqui, é um advérbio. Por quê? Ele está modificando o sentido do verbo. Não é só ele canta, não. Eu estou querendo dizer o modo, eu quero enfatizar, digamos assim, o modo como ele canta. Então, eu estou dizendo que ele canta mal. Ele não canta bem, ele canta mal. É o modo, portanto, é um advérbio. Só que se a gente for olhar para a frase em questão, ó, em um outro contexto, é a mesma palavra, a mesma escrita, só que aqui o contexto é diferente. Quando eu falo, ó, o principal é o mau gerenciamento dos recursos, perceba que agora não é o modo. Isso aqui, esse elemento não está ligado, por exemplo, a um verbo, não está ligado a um adjetivo, não está ligado ao próprio advérbio. Logo, isso aqui não é um advérbio. Ah, mas Eliane, se não é advérbio, é o que então? Eu quero que você olhe agora para este negocinho aqui, ó, chamado artigo. Artigo. Aqui, nesse contexto, é um artigo. Lembra que eu falei para você, eu não posso afirmar com, assim, 100% de certeza que o é sempre artigo. Não, ele pode ter uma outra classificação. Mas nesse contexto aqui, ele é um artigo. E este artigo, sabe o que ele está fazendo? Ele está substantivando a palavra mal. Ou seja, no final das contas, mal nesse contexto, ó, não é advérbio. Se você marcou o advérbio, o que você fez? Você não analisou o contexto. E a morfologia, pessoal, é contexto, ok? Para você analisar morfologicamente uma palavra, você precisa analisar o contexto no qual esta palavra está inserida. Então, não é advérbio. E sim o quê? Ah, exatamente, o nosso amigo substantivo. Mas, professora, calma aí. Mal aqui é um substantivo? Sim, é um substantivo, é o mau gerenciamento dos recursos. Então, obviamente, não é adjetivo, muito menos conjunção. Ah, mal pode ser uma conjunção? Pode, dependendo do contexto, também pode ser uma conjunção, pode ser um advérbio, pode ser um substantivo e etc. Mas é óbvio que nesse contexto aqui não é, é um substantivo, portanto. E pronome é óbvio que não pode ser de forma alguma. Então, número 3, gabarito, letra C de casa. Vamos colocar lá no nosso gabarito? Vamos lá para cadê o nosso gabarito? Tá aqui, número 3, letra C. Agora nós vamos para a última questão, uma questão que vai trabalhar aqui a contagem dos substantivos. Ó, o comando dela diz assim, tem aqui primeiro uma frase e o comando está aqui, ó. Em relação ao substantivo, ó, então substantivo, é correto afirmar que são 5 substantivos, 4, todos substantivos abstratos, todos substantivos concretos, enfim, o que eu recomendo que você faça? A primeira coisa, que você conte os substantivos, porque é exatamente isso que a questão quer. Então, vamos analisar, ó, fiz um teste. Onde está o substantivo aqui, ó? Tá aqui, exatamente aqui. Na verdade, deixe-me marcar aqui, colocar aqui o nosso marca-texto. Aqui, ó, tá o primeiro substantivo. Fiz, obviamente, é um verbo, é um artigo indefinido e teste aqui é um substantivo. Então, vou colocar um S aqui de substantivo com uma outra cor para destacar isso aqui um pouquinho mais. Perfeito. Já com um documentário. Opa, documentário aqui é o meu próximo substantivo. Por quê? Ó, eu tenho já, que é um advérbio nesse contexto, depois eu tenho com, que é uma preposição, é um artigo. Então, vou colocar aqui, ó, o SD substantivo. Seguindo já com o documentário da Netflix. Bom, aqui eu tenho uma preposição de, aqui um artigo e aqui Netflix, que é o meu próximo substantivo. Então, até este momento, nós temos 3 substantivos. Vou colocar o S aqui, bem aqui em cima, tudo bem? E seguindo em frente, nós temos eles gostaram, nada de substantivo aqui, e desde então, também nada de substantivo, presto o quê? Serviço. Opa, serviço aqui é o nosso amigo substantivo. Perfeito. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um substantivo, 2 substantivos, 3 substantivos, 4 substantivos.
Perfeito, eu consigo eliminar o quê? A letra A de amigo, porque ele fala que nós temos 5 substantivos, mas nós vimos que nós temos 4 substantivos. E aí ele está falando, ó, nessa opção na letra B, sendo que um é considerado próprio. Vamos analisar aqui, ó. Fiz um teste. Teste é um substantivo próprio ou um substantivo comum? Sim, é um substantivo comum. O que é um substantivo comum? Só para a gente relembrar aqui de maneira bem rápida. O substantivo comum é aquele que representa todos os seres de uma espécie. Então, todos os seres aqui estão representados nesse substantivo. Então, o substantivo comum, vou colocar aqui para você, ó, substantivo comum. Ficou estranho esse C aqui, mas eu vou deixar assim mesmo. Então, a gente tem um substantivo comum, perfeito. E documentário, também um substantivo comum. Ele está representando aqui vários seres ou todos os seres de uma espécie. E Netflix? Opa, Netflix já é diferente, porque não é um substantivo que está representando todos os seres de uma espécie. Pelo contrário, ele está representando apenas um ser de cada espécie. Então, aqui é um substantivo próprio. Perfeito. Então, eu tenho 2 comuns e um próprio. Agora, vamos analisar o último. Serviço é um substantivo comum também. Está aqui indicando ou representando os seres de uma mesma espécie. Então, o que nós temos aqui? 3 substantivos comuns e um substantivo próprio. Logo, a nossa resposta é a letra B de bola. Perfeito. Nem todos os substantivos são abstratos e nem todos os substantivos são concretos. Então, nós temos aqui a número 4 como resposta a letra B de bola. Então, vou colocar aqui no nosso gabarito e com isso nós fechamos aqui o nosso teste de língua portuguesa acerca dos substantivos. Este aqui é o gabarito do nosso teste. Coloca aqui embaixo quantos pontos você fez neste teste aqui, ó. Lembra que o máximo são 5 pontos. Me diz aqui, coloca aqui nos comentários quantos pontos você tirou, quantas questões você acertou, se você achou difícil. Coloca aqui nos comentários o que você achou desses exercícios. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Seu like é muito importante para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, que aí eu faço mais aulas de exercícios para vocês, tudo bem? Espero que você tenha tirado esses 5 pontos. Um abraço, bons estudos para você, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!